vamos continuar os nossos estudos e para isso nós vamos falar hoje sobre balanceamento de equações. Primeiro a gente precisa lembrar lá da lei de conservação das massas ou a lei de Lavoisier. O que a lei de conservação das massas ou a lei de Lavoisier nos diz? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aplicando essa lei, mais especificamente numa equação química, como é que a gente poderia ter? Numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, ou seja, tudo aquilo que eu tenho no reagente vai ser igual a tudo aquilo que eu vou ter no produto. Isso é muito importante a gente pensar, que é justamente o balanceamento de uma questão. Tudo aquilo que eu tiver no reagente precisa existir na mesma quantidade do produto. Não significa que tenham as mesmas substâncias, mas tenham os mesmos átomos, certo? Vamos aqui então para o primeiro exemplo. O gás hidrogênio, que é o H2, reage com o gás oxigênio, que é o O2, para a formação de água. Como que eu posso representar o gás hidrogênio através lá do modelo de Dalton? Então, Dalton propunha que a gente representasse através de desenhos. Então, eu posso representar aqui o gás hidrogênio como duas bolinhas laranja. Isso é a molécula de gás hidrogênio, dois átomos de hidrogênio. Então, primeiro um hidrogênio, o outro átomo de hidrogênio. Beleza. Como é que eu vou representar o gás oxigênio? Também são dois átomos. Só que esses dois átomos têm que ser diferentes do hidrogênio. Por quê? Porque são elementos químicos diferentes. Então, dois átomos de oxigênio ligados. Primeiro átomo, segundo átomo. Muito bem. Como é que eu vou representar a água? A água tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, eu vou representar dois átomos, duas bolinhas de oxigênio, uma bolinha de oxigênio, que é o O, e dois de hidrogênio. Então, oxigênio, hidrogênio. Ok. Isso respeita aquilo que Dalton disse? O que Dalton disse? Dalton disse que ele também seguia a conservação de massa segundo Lavoisier. Então, conservação de massa, tudo aquilo que está presente nos reagentes tem que estar presente também nos produtos. O que eu posso observar aqui? Que eu tenho dois átomos de hidrogênio no reagente antes da setinha, então lembra lá, tudo aquilo que está antes são os reagentes, tudo que está depois são os produtos. Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio no reagente. Também tenho dois átomos de hidrogênio nos produtos. Então, para o hidrogênio está correto. Só que para o oxigênio eu tenho dois átomos no reagente e um só no produto. Então, o átomo de oxigênio desapareceu, sumiu. Isso pode acontecer? Posso ter um átomo desaparecido, quebrado? Não, segundo Dalton, não. Segundo Dalton, tudo aquilo que tem nos reagentes tem que ter também nos produtos. Então, se aqui são dois átomos, esse e esse, eu não posso ter um só no produto. Significa que eu preciso ter outro átomo de oxigênio no produto. Só que para esse outro átomo de oxigênio estar nos produtos, ele só está se ele estiver ligado aos átomos de hidrogênio, na molécula de água. Beleza, o oxigênio agora está correto. Tinha dois no reagente, tem dois no produto. Só que o que aconteceu agora? A quantidade de hidrogênios não está correta. Por quê? Porque agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio no produto, enquanto que no reagente eu só tenho 2. Esses átomos não podem simplesmente aparecer. Então, significa que eles deveriam existir lá no reagente. Então, 2 átomos de hidrogênio. Tudo aquilo que tem no reagente tem no produto? Então, tudo aqui é igual a tudo que está aqui? Sim. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio no reagente, 4 átomos de hidrogênio nos produtos. 2 átomos de oxigênio no reagente, 2 átomos de oxigênio nos produtos. Só que como é que eu vou representar isso na equação química? Como é que eu ponho isso na equação química?
Como é que eu digo que tem 2 moléculas de gás hidrogênio? Eu vou lá na frente da substância e coloco o número de moléculas, 2. Do oxigênio não modificou, continua uma molécula só. Na água eu também tenho 2 moléculas, então eu tenho que escrever lá na frente 2. Essa daqui é a equação química balanceada. O que significa? Que tudo aquilo que tem no reagente tem também no produto. Esse número que eu coloquei aqui na frente, ele é chamado de coeficiente estequiométrico. O número que eu adiciono, então, lá na frente, no balanceamento, ele é chamado de coeficiente estequiométrico, certo? O 2, o 1, nesse caso, como não tem nada, é 1. E o 2 lá da frente do gás hidrogênio também é o coeficiente estequiométrico. O nosso objetivo final sempre é a equação química estar balanceada, independente de qual seja o método que nós vamos utilizar para fazer o balanceamento. Na sequência, eu vou mostrar 2 formas diferentes, ou melhor, 3 formas diferentes de fazer o balanceamento. Mas como eu já disse, o objetivo não é qual método eu vou usar, e sim que a equação química esteja balanceada. Antes de entrarmos especificamente nos métodos, vamos pensar nessa mesma equação de uma outra forma. Ao invés de eu precisar desenhar, fazer o desenho, o que eu posso fazer? Dividir a equação, e aí eu tenho, de um lado, os reagentes e do outro lado, os produtos. Então, sempre tudo que está antes da setinha é reagente, tudo que está depois da setinha é produto. Quais são os elementos antes no reagente? Hidrogênio, oxigênio. Quais são os elementos no produto? Hidrogênio, oxigênio. Vão ser os mesmos elementos? Sim, obrigatoriamente precisam ser os mesmos elementos. Aí eu vou relacionar a quantidade de átomos. Tem 2 átomos de hidrogênio no reagente, 2 átomos de oxigênio também no reagente. 2 de hidrogênio no produto, 1 de oxigênio no produto. A quantidade de hidrogênios, por enquanto, está correta, mas a de oxigênio não. Então, tem 2 no reagente, 1 no produto. Como é que eu vou fazer para ter 2 no produto? Eu só posso multiplicar. Não posso somar, nem subtrair, nem dividir. Só multiplicar. Vou multiplicar por qual número? Por 2. 1 vezes 2, 2. Ficou igual a quantidade dos dois lados. Só que se eu multipliquei o oxigênio, eu preciso ir lá na frente, de onde tem o oxigênio, colocar o 2. Esse 2 que está aqui na frente, ele não multiplica só o oxigênio, ele multiplica o hidrogênio também. Então, significa que o hidrogênio agora tem 4 átomos. Não mais 2 como tinha antes. 4, não 2. Se aqui tem 4, do outro lado eu também preciso de 4 átomos. Vou multiplicar. Multiplico por quanto? Por 2. Vou lá na frente de onde tem o hidrogênio e coloco 2. E aí, da mesma forma, eu tenho aqui a equação química balanceada, ok? O primeiro método é o método das tentativas. Então, eu tenho aqui a primeira equação, alumínio mais gás oxigênio, formando o óxido de alumínio. Primeira coisa que eu vou fazer é quais são os elementos. Tem alumínio e tem oxigênio dos dois lados. Como eu já tinha dito anteriormente, é necessário que os dois tenham o mesmo número de, os mesmos elementos, então alumínio e oxigênio. Depois de fazer isso, eu vou pensar no quê? No macho. O que é o macho? É um macete para eu conseguir fazer o balanceamento de forma mais eficiente. Então, eu vou começar pelos metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio. Por último, é que eu vou falar no oxigênio. Então, vamos tentar resolver essa equação dessa forma. Divido lá reagente, produto. Alumínio, oxigênio. Do outro lado, alumínio, oxigênio. Muito bem. Quantos átomos tem de alumínio no reagente? 1. Oxigênio, 2. Nos produtos, alumínio, 2. Oxigênio, 3. Beleza.
Um de um lado, alumínio, que é o metal, começo por ele. Um no reagente, 2 no produto. Então, eu preciso que tenha 2 no reagente, multiplico, sempre só multiplicação, multiplico por 2. Vou lá na frente, coloco 2, por enquanto, os átomos de alumínio estão iguais nos dois lados. O oxigênio não. Eu tenho 2 no reagente, 3 no produto. Como é que eu vou fazer para que a quantidade de átomos do oxigênio fique igual à quantidade de átomos do produto? Eu tenho 2 e 3. Por qual número inteiro eu vou conseguir multiplicar para que os dois fiquem a mesma quantidade? O mínimo múltiplo comum de 2 e 3. O mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Então, significa que eu vou multiplicar invertendo. Então, esse lado eu vou multiplicar por 3. O lado de lá eu vou multiplicar por 2. Então, eu multipliquei o oxigênio do reagente por 3. Então, eu vou lá em cima e coloco o 3. O oxigênio no produto eu multipliquei por 2, eu vou lá em cima e coloco o 2. Só que aqui vem o primeiro problema, que é o quê? Esse 2 da frente, ele não multiplica só o oxigênio, ele multiplica o alumínio também. Então, significa que eu não tenho só 2 átomos de alumínio agora, eu tenho 4, porque isso foi multiplicado por 2. Se eu tenho 4 no produto, eu preciso de 4 no reagente. Então, o que eu tinha feito do alumínio está errado. Apago, vou de novo. Eu preciso de 4. Por qual número eu vou multiplicar? Por 4. Vou lá na frente de onde tem o alumínio, coloco o 4. Agora sim, a equação está balanceada corretamente. 4 de alumínio no reagente, 4 de alumínio no produto. Lembra da distributiva? 6 de oxigênio no reagente, 6 de oxigênio no produto. Então, sim, a equação química está balanceada. Segundo método, eu vou ter lá a equação química, eu vou pensar quais são os elementos, então eu sei agora que eu tenho alumínio e carbono, e o oxigênio. Por que o oxigênio não está aqui para eu começar? Porque o oxigênio está presente nas 3 moléculas. Então, eu vou pensar naqueles que aparecem em uma substância só no reagente, uma substância só no produto, que são o alumínio e o carbono. Eu vou pensar, tenho mais de um, então tenho o alumínio e o carbono. Eu vou pensar nos que têm os maiores índices. O alumínio tem 2 no reagente e tem 2 no produto. O carbono tem 3 no reagente e 1 no produto. Por que 3 no reagente? Porque está multiplicando aqui, não pode esquecer da distributiva. Então, eu vou pensar naquele que tem os maiores índices. O maior índice é o do carbono, 3. Então, eu vou começar pelo carbono, balanceando o carbono. E aí, depois que eu tiver feito o balanceamento do carbono, é que eu vou utilizar os outros elementos para continuar o balanceamento. Então, vamos pensar aqui nesse método. Então, se eu tenho, vou dividir lá para ficar mais fácil. Alumínio, carbono, oxigênio. Do outro lado, alumínio, carbono, oxigênio. Então, eu já vi que tem 3 átomos de carbono no reagente. No produto só tem 1. Alumínio 2 e 2, como a gente já tinha visto. No oxigênio eu tenho 9 no reagente e tenho em 2 lugares no produto. Eu vou deixar o oxigênio para daqui a pouco, para a gente pensar melhor. A gente disse que tinha que colocar, eu disse que tinha que colocar o carbono primeiro. Então, para que fique 3 átomos de carbono no produto, então eu multiplico por 3. Vou lá na frente e multiplico o carbono por 3. Então, o carbono, por enquanto, está correto. Qual é o problema? O carbono, esse 3 multiplica o carbono, mas ele multiplica o oxigênio também. O oxigênio está presente em 2 moléculas do produto. O que eu tenho que fazer para colocar aqui embaixo? Eu vou ter que deixar separado. Na primeira molécula, são 3 átomos. Na segunda molécula, são 2. Ah, professora, não entendi nada. Vamos lá. Aqui eu não tenho 3 átomos de oxigênio na primeira molécula, então eu coloquei aqui 3 átomos. Na segunda molécula, eu não tenho 2 átomos de oxigênio, então eu coloquei aqui
2 átomos de oxigênio. Tenho que deixar separado? Sim, tenho. Por quê? Porque se eu juntar, vou fazer aqui embaixo errado. Então, se eu juntei os dois, 5. Estou multiplicando aqui o 3 vezes 2. Então, se eu multiplicar somando 2, aqui eu ficaria com 10 átomos. Eu tenho 10 átomos de oxigênio? Não. Por quê? Porque aqui eu teria 6, mais 3 eu teria 9, não 10. Então, eu não posso somar tudo antes de multiplicar primeiro. Então, não é 5, e sim 3 mais 2, ok? Multipliquei lá em cima por 3, o CO2 foi multiplicado por 3. Então, aqui, aonde era 2 átomos, ficou 2 vezes 3. Então, aqui tenho 6 por enquanto desse lado. Beleza, alumínio está igual, carbono está igual. O oxigênio ainda está diferente. Eu tenho 3 mais 6, eu tenho 9 átomos. Está balanceado? Está balanceado. Por quê? 2 alumínios, 2 alumínios. 3 carbonos, 3 carbonos. 9 oxigênios, 9 oxigênios. Então, a equação química está balanceada. O que é importante mesmo? Aqui em cima estarem os coeficientes estequiométricos, independente do método que eu vou utilizar para fazer o balanceamento. Tudo bem? Terceiro método. O terceiro método é o método algébrico. E aí eu vou pensar nos coeficientes como incógnitas, certo? Eu vou ter que atribuir coeficientes para cada um deles no caso. E aí a gente vai pensar nisso como um sistema de equações. Pode parecer complicado, mas não é. Isso me facilita muito o trabalho em alguns balanceamentos. Então vamos pensar aqui no exemplo que fica mais simples. Ferro mais água formando o óxido de ferro e gás de hidrogênio. O que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que armar as equações. E para isso eu vou ter que atribuir um coeficiente vou ter que atribuir um coeficiente para cada um deles como uma incógnita. Então, x, y, z e w. Eu não sei ainda quais são esses coeficientes, por isso, incógnitas. E aí eu vou armar equações para cada um dos elementos químicos. Então, para o ferro. Quanto tem de ferro no reagente? Eu tenho x vezes 1. Então, 1x. Isso no reagente. E no produto? No produto eu tenho Z vezes 3, ou seja, 3Z. Então, para o ferro, x vezes 1 no reagente igual a Z vezes 3 no produto. Para o hidrogênio eu tenho Y vezes 2 no reagente, W vezes 2 no produto. Y vezes 2, W vezes 2. Eu posso simplificar essa equação como Y igual a W. Né? Divido os dois lados por 2, Y igual a W. Vou fazer a mesma coisa para o oxigênio. O oxigênio eu tenho Y vezes 1 no reagente e tenho Z vezes 4 no produto. Y vezes 1 no reagente, Z vezes 4 no produto. Então, fica Y igual a Z vezes 4. Tenho 4 incógnitas, sendo que eu sei que o Y e o W são iguais. O que eu vou fazer agora? Eu vou estabelecer um número para algum deles, para começar a tentar resolver. Então, esse aqui é o meu sistema de equações final. X igual a 3z, y igual a w, y igual a 4z. Então, eu vou estabelecer um deles com qualquer número que eu queira. Geralmente escolhe 1 para ficar mais simples na hora de calcular. Então, eu quero que o y seja 1. Do sistema de equações, o que eu já posso concluir? Se o y é 1, o w também é 1. Por quê? Porque eles são iguais. Então, se o y é 1, o w também vai ser 1. Muito bem. Disso, eu já consigo o quê? Eu consigo calcular o z.
Substituo, então, aqui o y é 1. Então, se o y é 1, aqui onde está o y, eu substituo por 1. 1 é igual a 4z. O z vai ser igual a 1/4. Consegui descobrir já o valor da minha terceira incógnita. O z é 1/4. Se eu sei que o z é 1/4, eu já consigo substituir o z aqui em cima também. Então, x é igual a 3 vezes 1/4. O x vai ser 3/4. Já sei o valor da minha quarta incógnita. Todos eles já têm valores atribuídos. Para o y e para o w é 1, para o z é 1/4 e para o x 3/4. Ok. Tenho número fracionário. Posso ficar com número fracionário? Não. Tenho que transformar esse número fracionário em número inteiro. Então, para tirar a fração, é tudo sobre 4, ali 1/4 e 3/4, eu multiplico tudo por 4. O y, então, ficou com o valor de 4, y, 4 vezes 1 é 4. O w, 1 vezes 4, 4. O z, 1/4 vezes 4, 1. E o x, 3/4 vezes 4, 3. Tem o valor das 4 incógnitas, x, y, z e w. O que eu faço agora? Eu vou substituir esses valores na equação que eu tinha antes. Então, o x é 3, então o x aqui é 3. O y é 4, então o y, 4. O z é 1, substituir aqui o z por 1. E o w é 4. Então, o w é 4. Pronto. Equação química balanceada. Ok? Então, de novo, não importa qual é a forma que você vai fazer o balanceamento. O importante é que os coeficientes estequiométricos estejam de acordo, estejam corretos, independente de qual é o método que você vai escolher para fazer o balanceamento. Tudo bem? Terminamos por aqui, então, a aula de balanceamento de equações.